Quanto tempo! Voltamos aos nossos encontros com Deus no Horas Sagradas. Eu quero saudar a todos e a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós meditaremos hoje no livro de Hebreus, no capítulo 10, do verso 32 a 39, sobre o tema Desistir Jamais. Quero iniciar esta meditação hoje com uma história de um grande homem. Veremos o que acontece nessa história, não é? Um certo homem, ele investiu tudo o que ele tinha, inclusive algumas joias da esposa, em uma pequena oficina. E aquele homem trabalhava ali durante muitas horas, durante dias e noite, dormindo apenas 4 horas por noite. E depois de algum tempo, com toda esta dedicação, ele procura uma empresa e ele recebe como resposta que o seu produto não atendia ao grau de exigência daquela empresa. Aí você pode pensar, então ele desistiu. Não, ele não desistiu. Ele voltou à escola para estudar mais 2 anos. Lá, ele foi motivo de chacota, de brincadeiras dos colegas. Então ele desistiu? Não, ele não desistiu. Ele termina aquele curso técnico, volta, retoma os seus trabalhos na fábrica e aí então é contratado por uma empresa. Após 6 meses, vem a guerra. E a sua fábrica foi totalmente destruída por ataques daquela guerra. Aí nós podemos pensar, não, desta vez ele desistiu. Não, ele não desistiu. Ele reconstrói a sua fábrica e depois de 6 meses vem um terremoto e tudo é destruído novamente. E nós podemos pensar, não, desta vez ele desistiu. Mas aquele homem não desistiu. Ele reconstrói a sua fábrica e a escassez de gasolina após aquela guerra impossibilitou aquele homem de usar qualquer tipo de automóvel para ir sequer às compras para sua família. Então surgiu a ideia, ele muito criativo, criou um motor, um mini motor. E ele adaptou aquele motor a uma bicicleta, né? E aquela ideia foi tão assim genial para aquele momento que as pessoas se agradaram daquilo. E ele começou a pedir, né, um pouco de ajuda dos comerciantes daquela época, e todos resolveram ajudar. Ele levantou uma quantia de $3.500 e começou a crescer o seu negócio. E foi um grande sucesso. Este homem dessa história é o fundador da Honda, né, Corporation, né? Uma grande empresa que nós conhecemos, que é reconhecida hoje no mundo inteiro. Então a perseverança daquele homem resultou nesta maravilhosa empresa reconhecida no mundo inteiro. Nós vamos para o nosso texto e iremos analisar a nossa história com o nosso texto e veremos o que Deus tem para nós nesse estudo de hoje. O verso 32, ele diz assim, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Aqui o texto já dá uma deixa
do momento em que o povo estava vivendo aqui. Um momento de dificuldade, de luta, de sofrimento e de ataques por justamente terem aceitado o Evangelho. Mas o autor do texto, ele vai nos dar algumas deixas, algumas dicas de como nós devemos enfrentar as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas. Não é? E o verso 33 diz assim: algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Em muitos momentos das nossas vidas, devido a algumas decisões que tomamos, nós somos insultados, tratados com desprezo, às vezes pelos colegas, pela própria família, por pessoas que, enfim, nos cercam e que, de alguma maneira, são influentes nas nossas vidas. E, diante de algumas situações como essa, a tendência que nós temos é de desistir daquilo que nós queremos fazer. Muitas pessoas, ao aceitar a Jesus, ao aceitar o Evangelho, para tomar uma nova postura, para viver de uma outra maneira, em muitos lugares e em muitos momentos, nós somos insultados, tratados, às vezes, com desmerecimento pela atitude que nós tomamos. E muitos de nós desistimos de enfrentar o desafio desta nova mudança, desta nova transformação, de viver, a partir daquele momento, de uma maneira diferente do que as outras pessoas vivem. Isto é um grande desafio na vida do cristão. E muitos de nós, ao aceitarmos o Evangelho, parece que há uma transformação, uma espécie de metamorfose, e em muitos momentos parece que fica muito mais difícil a vida para nós depois que nós aceitamos a Jesus e começamos a viver diferente. Um monte de coisas negativas começam a acontecer em nossas vidas e nos leva em muitos momentos a pensarmos que é devido ao fato de termos aceitado a Jesus. E muitos de nós desistimos de enfrentar esses novos desafios. Verso 34. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Naquele momento, o povo aqui, eles aceitaram até confiscarem os bens, porque eles tinham uma confiança e uma certeza que havia algo melhor reservado, algo permanente, algo eterno reservado para eles. Eles viviam numa iminente espera instantânea para aquele momento já da volta de Jesus. Algo assim grandioso, porque quando nós estamos nessa expectativa, nós nos preparamos, às vezes abrimos até mão das coisas que aqui nós construímos. Hoje, com esta pandemia, com esses problemas que estamos enfrentando, muita gente está pensando, a volta de Cristo está próxima. E pode estar sim muito próxima. Mas nós precisamos nos prepararmos hoje, como se hoje fosse o último dia de nossas vidas, sempre, todos os dias, porque nós vivemos no presente. E Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento. E a palavra de Deus diz que o dia da volta de Jesus Cristo será como um ladrão que vem à noite e pega de surpresa a pessoa a qual ele escolheu para roubar. Nós precisamos estar preparados. Verso 35. Por isto, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente compensada. Queridos, nós precisamos mantermos a nossa confiança no Senhor. Não importa as dificuldades que vêm sobre as nossas vidas.
Nós precisamos olhar para o alvo que é Jesus e não desistir, porque o Senhor está sempre comigo, está sempre contigo. Ele vai sempre à nossa frente, Ele cuida das coisas que são pertinentes a nós. Nós precisamos termos muita confiança no Senhor e uma esperança firme, focada em Cristo. Jesus Cristo, Ele não desiste de mim e de você. Portanto, nós não podemos desistir de Jesus, desistir da nossa fé, da nossa esperança, da nossa confiança no Senhor. É possível viver sim uma vida diferenciada, mesmo em meio a tantas dificuldades, como este homem da nossa história, que superou todos esses obstáculos e no final ele conseguiu uma grande vitória, algo que foi bom para ele e que serve até hoje para todos nós. Uma grande empresa que tem resultados grandiosos dentro da sua área de trabalho. Nós precisamos também persistirmos. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós precisamos insistir com coisas que às vezes nós também entendemos que não vai dar certo, não porque nós não temos esperança, mas porque mudou as circunstâncias e as coisas não podem ser feitas daquela maneira. Nós que vivemos da fé, precisamos sempre estar ligados em Jesus Cristo, pedindo a Ele orientação para que Ele nos oriente sobre o que nós devemos fazer. No Salmo 25, no verso 12, a palavra diz que o homem que teme ao Senhor, a este Ele ensinará o caminho que deve escolher. E nós que servimos ao Senhor, não vivemos desorientados, porque o Senhor nos orienta, Ele nos instrui no caminho que nós devemos seguir. Verso 36. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, receberão o que Ele prometeu. Nós precisamos estar focados dentro do propósito de Deus para as nossas vidas. Aí você pode perguntar, pastor, qual o propósito de Deus para as nossas vidas? Nós descobriremos sempre qual é a vontade de Deus para as nossas vidas na palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, nos dedicando, fazendo a vontade de Deus. Quando nós chegamos a um grau de experiência e intimidade com Deus tão grande que nós já fazemos as coisas sentindo no coração, percebendo com os nossos olhares de fé, de confiança no Senhor, o que é que nós devemos fazer, de que maneira nós devemos agir. Nós aprendemos com o Senhor o momento certo de ouvir, o momento certo de falar, de tomar decisões assertivas, sempre pautados na palavra de Deus, nos relacionando com os outros de uma forma muito sábia, sempre como referência às decisões tomadas sempre na palavra de Deus, que é o nosso referencial maior. Verso 37. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Você percebe que a esperança aqui era esta, de que o Senhor em breve voltaria. E a nossa esperança deve ser esta, que o Senhor voltará em breve e que Ele virá e nos levará com Ele. E todas essas coisas que nós cuidamos aqui, ficará aqui. E que nós não levaremos nada desta vida. Esse momento social que nós vivemos está nos ensinando muitas coisas e nós devemos aprender muitas coisas com esse momento. Muitos de nós não aprenderão nada, mas devemos aprender sim, porque é a partir desse aprendizado que nós mudaremos algumas coisas na maneira como lidar com a vida. Certamente, isto será de grande valor para nós. Verso 38. Mas a palavra diz, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não agradarei dele. A palavra diz que o justo aqui não é aquele que não peca, que não tem erros, mas é o que aceitou Jesus e foi justificado por Cristo pela sua fé
nele, aí essa pessoa viverá pela fé. Nós vivemos pela fé, como justificados em Cristo. E a palavra diz que nós não somos daqueles que retroagem para a derrota, mas daqueles que continuam firme para a grande vitória em Cristo Jesus. Ele diz, nós, porém, somos dos que retrocedem e são destruídos. Não somos, nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que crêem e são salvos. Nós não somos, não fazemos parte dos que retrocedem e que são destruídos, mas nós fazemos parte de um grupo diferente, que crê e está sempre firme na promessa, na palavra de Deus. As promessas do Senhor, aqui na palavra de Deus, elas são mais de 3.000, e Deus cumpre cada uma delas em nossas vidas quando nós fazemos a vontade de Deus. Que Deus complete essas palavras em nossos corações e nos dê condição de vivê-las para a honra, louvor e glória do nome do Senhor. Amém? Desistir? Jamais. Nós somos daqueles que vai em frente, que continua firme com Cristo para nos tornarmos muito mais do que vencedores naquele que nos separou para este fim, para a vitória nele, para a honra e glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Oremos, queridos. Deus amado e eterno, grandioso e maravilhoso, nesse instante, Senhor, eu gostaria de nos colocarmos diante de Ti e Te pedir perdão pelos nossos pecados e Te pedir para que Tu tenhas misericórdia de nós, Senhor. Cuida de nossas vidas, cuida, Senhor, dos nossos corações. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que nos leva a pensar em desistir, mas nos incentiva, enche os nossos corações de esperança, de fé, ó Pai, de confiança em Ti, para que nós possamos exercer a fidelidade, assim como Tu és fiel a nós, ó Pai. Quero, Senhor, nesse instante, pedir por todos os povos da terra, te clamar em nome de Jesus, que pela Tua misericórdia, Senhor, que Tu cuide de cada um, ó Pai, em cada lugar do mundo, atendendo às nossas necessidades de glória em glória por Cristo Jesus. Aonde houver, Senhor, a angústia, que Tu leve a paz. Aonde houver a enfermidade, que Tu leve a cura, Senhor, e a libertação. Onde houver o desemprego, que Tu leve o emprego e o sustento, ó Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia, em nome de Jesus. Nós oramos certo, Senhor, de que nós estamos sendo ouvidos por Ti, crendo no Teu poder e agradecido por tudo, ó Pai, que Tu tens feito em nossas vidas, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém. Eu quero deixar com cada um de vocês o meu abraço fraternal e fiquem com Deus.